você se imagina em 10, 20, 30 anos? Vai estar usando absorvente ou até fralda porque não consegue segurar o xixi? Ou já perde urina quando tosse, dá risada ou faz exercício? Já parou para pensar por que você acorda tantas vezes à noite para ir ao banheiro? Por que isso acontece? Quer saber mais? Então preste atenção nesse vídeo que é disso que eu vou falar. Envelhecimento da bexiga. E fique até o final, que falarei também o que você pode fazer para evitar esses problemas e manter a saúde da sua bexiga à medida que envelhece. Antes de falar do envelhecimento propriamente dito, eu preciso explicar um pouco sobre o funcionamento da bexiga, e aí tudo vai ficar mais fácil. A bexiga tem basicamente duas funções: armazenar a urina e esvaziar. Parece simples, não é? Mas não é. Participam desse mecanismo o músculo da bexiga chamado detrusor, o esfíncter, que é o músculo responsável por segurar a urina, o assoalho pélvico, que são os músculos que sustentam a bexiga e que ajudam o esfíncter na continência. Isso, aliás, é muito importante para as mulheres. Tem os nervos que controlam tudo isso. Além disso, tem o abdômen. A bexiga tem íntimo contato com o abdômen. Então, qualquer aumento da pressão na barriga ou por obesidade, ascite, que é a barriga d'água, gravidez ou mesmo aumento de pressões mais súbitos, como tossir, dar risada ou fazer força para evacuar, também interfere na bexiga. E nos homens tem mais um elemento muito importante: a próstata. A próstata fica logo abaixo da bexiga e envolve o canal da urina como se fosse uma porca em um parafuso. E como funciona esse mecanismo de armazenar e esvaziar? Na fase de armazenamento, o músculo da bexiga fica relaxado, permitindo que a urina produzida nos rins vá se acumulando. Essa urina não sai porque o esfíncter, que é como se fosse uma válvula, uma torneira, está contraído, está fechado. Na fase do esvaziamento é o contrário. A bexiga se contrai, expulsando a urina e ao mesmo tempo que o esfíncter relaxa, permitindo a passagem da urina. E o que acontece com o envelhecimento? É comum as pessoas irem mais vezes no banheiro para urinar durante o dia e também durante a noite, que é o que chamamos de noctúria. É comum também ter infecções urinárias, as famosas cistites, incontinência urinária, que é a perda de urina na roupa, e nas mulheres, a bexiga caída. Agora que você já sabe o mecanismo, fica mais fácil explicar o que acontece. Eu vou começar falando do aumento da frequência urinária. Urinou um pouco, sai um pouquinho, para, não sai mais. Passa um tempinho, tem vontade de ir novamente, e assim vai. Por que isso acontece? Tem basicamente 5 fatores que são os mais importantes. Primeiro, o músculo da bexiga se torna menos elástico. Assim, na fase de armazenamento, ele não consegue acomodar a mesma quantidade de urina que antes ele acomodava. Ou seja, a bexiga vai perdendo a capacidade de armazenamento. Seria como se ela diminuísse de tamanho. Segundo, ele também fica mais fraco e muitas vezes incapaz de expulsar toda a urina da bexiga. Nos homens, isso é ainda mais presente, porque a próstata aumenta de tamanho e com o tempo dificulta a passagem da urina. Ou seja, dificulta o trabalho do músculo da bexiga, que já está mais fraco. O resultado disso é que, com o envelhecimento, homens e mulheres podem não conseguir esvaziar a bexiga completamente. Ou seja, vão urinar e no final sobra urina na bexiga, que é o que chamamos de resíduo. A bexiga normal tem mais ou menos 400 a 500 ml de capacidade. Se no final da micção sobrar na bexiga, como o resíduo que falei, 200 ml, a capacidade da bexiga em armazenar mais urina deixa de ser 400 ml, passa a ser no máximo 200 ml. A bexiga está sempre quase cheia, explicando a razão de ir mais vezes ao banheiro. Esse resíduo também prejudica o principal mecanismo de defesa da bexiga, que é a lavagem. Se sobra urina na bexiga, isso aumenta muito o risco de ter infecção urinária, a conhecida cistite, que é o terceiro fator de ir muitas vezes ao banheiro. Nas mulheres, esse problema é ainda mais comum, porque a uretra, que é o canal da urina, é menor, facilitando a entrada de bactérias na bexiga. Com o envelhecimento, principalmente depois da menopausa, as mudanças dos hormônios da mulher tornam a parede da vagina mais fina e seca e com menor acidez, facilitando o crescimento de bactérias no local e risco de infecção. A infecção urinária causa irritação na bexiga e, com isso, os sintomas de ardência para urinar, vontade de urinar várias vezes, muitas vezes a urina com cheiro forte, dentre outros. Quarto, bexiga hiperativa. Lembra que falei que na fase do armazenamento o músculo da bexiga fica relaxado? Pois bem, com o envelhecimento pode ocorrer a bexiga hiperativa, ou seja, ela pode apresentar contrações sem a sua vontade. Na prática, é comum as pessoas falarem que do nada, ou quando escutam um barulho de uma torneira aberta, ou quando estão chegando em casa, têm vontade e precisam correr para o banheiro porque tem risco de sair urina na roupa. Esse sintoma é o que chamamos de urgência miccional.
Nos casos mais avançados, pode levar à perda de urina na roupa, sendo uma das principais causas de incontinência urinária. A origem da bexiga hiperativa nem sempre é clara. Dentre as causas mais conhecidas temos doenças crônicas como diabetes, Alzheimer, Parkinson, AVC, popularmente conhecido por derrame cerebral, problemas na coluna, e o próprio envelhecimento pode afetar os nervos que controlam a bexiga e assim acarretar essas alterações. O quinto fator não é relacionado à bexiga propriamente dita, mas ao aumento da produção de urina à noite, que é que faz a pessoa acordar várias vezes para urinar. Durante a noite, nós liberamos o hormônio antidiurético, que faz com que o rim diminua a produção de urina durante a noite. Produzindo menos urina, você não vai encher a sua bexiga durante o sono e assim consegue dormir 8, 10 e até 12 horas sem acordar. Com o envelhecimento, existe uma queda desse hormônio, ou seja, o rim que era para diminuir a produção de urina à noite, não diminui tanto assim. E dessa forma, a bexiga enche de urina e a pessoa vai mais vezes à noite para urinar, que é o que chamamos de noctúria. Medicamentos para tratar hipertensão, insuficiência cardíaca, especialmente os diuréticos, também podem aumentar a produção de urina. Tem um vídeo no canal do Dr. Ajuda só sobre acordar à noite para urinar. Se você quiser saber mais, basta clicar aqui, ó. Incontinência urinária. Eu já falei da bexiga hiperativa, que é uma das principais causas de perda urinária, mas tem outra, a incontinência urinária de esforço, um problema comum principalmente em mulheres, com envelhecimento, especialmente depois da menopausa. A musculatura que sustenta a bexiga, chamado assoalho pélvico, e o próprio esfíncter vão ficando mais fracos, de tal maneira que não conseguem segurar a urina na fase de armazenamento da bexiga que falei. O resultado disso você já deve imaginar. Basta aumentar um pouco a pressão sobre a bexiga que já perde urina. Então, quando você tosse, espirra, pega um peso, vai evacuar e assim por diante. À medida que evolui, pode ter perda com mínimo esforço. Bexiga caída. Esse enfraquecimento da musculatura que sustenta a bexiga, o assoalho pélvico, pode levar à queda da bexiga, a conhecida bexiga caída. Com a sustentação fragilizada, o que ocorre é que a bexiga começa a cair em direção à vagina e abaular a parede da vagina. Na percepção da mulher, seria esse abaulamento na vagina que é entendido como bola na vagina e que também pode ser causado por outras causas, então a queda do útero ou mesmo do reto, a depender do local da fragilidade dessa musculatura que sustenta esses órgãos. Com relação à bexiga caída, quero deixar claro que ela pode ou não vir acompanhada de incontinência urinária e até dificuldade de urinar. Entendidas as principais alterações da bexiga relacionadas ao envelhecimento, vem a pergunta: o que você pode fazer para prevenir ou ao menos retardar essa evolução? As medidas básicas para retardar o envelhecimento de todo o corpo também valem para a bexiga, como dormir bem, alimentação saudável, praticar exercícios físicos, controlar doenças crônicas e assim por diante. No caso da bexiga, além desses, tem alguns pontos que são importantes, como exercícios físicos para o assoalho pélvico são importantes para prevenir incontinência urinária e bexiga caída em mulheres. Beba bastante líquido. A água é essencial para o bom funcionamento dos rins e ajuda a prevenir infecções urinárias. Mantenha um peso saudável. O excesso de peso sobrecarrega os músculos do assoalho pélvico e aumenta o risco de incontinência urinária. Pare de fumar. O tabagismo aumenta o risco de diversos problemas de saúde, incluindo infecções urinárias e câncer de bexiga. E para alguns casos, reposição hormonal. Lembre-se, cuidar da saúde do sistema urinário é essencial em todas as idades. Siga esses hábitos de vida saudáveis e, é claro, se tiver sintomas que falei, não deixe de procurar um médico, de preferência um urologista. No caso das mulheres, pode ser um ginecologista também. Assim você vai ter um envelhecimento mais saudável e com mais qualidade de vida. Se tiver interesse sobre envelhecimento, tem uma série de vídeos aqui no canal do Dr. Ajuda explicando envelhecimento de diferentes partes do corpo. Basta clicar aqui. E não se esqueça de se inscrever no canal do Dr. Ajuda clicando aqui. Esse é o objetivo do canal do Dr. Ajuda: educação em saúde. Trazer informações de saúde e bem-estar confiáveis para você se cuidar melhor.